Vamos abrir a palavra de Deus no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 27. Eu quero ler apenas o versículo 29. Atos 27, 29. Temendo que fôssemos bater em rochedos, lançaram da popa 4 âncoras e faziam orações para que amanhecesse. Oremos. Querido Deus, nosso Pai, em cuja presença nos encontramos neste lindo culto de louvor e de adoração, agradecemos-te, Senhor, o cuidado que o Senhor nos tem dispensado e a oportunidade, a alegria que o Senhor nos concede nesta noite, de nos reunirmos aqui neste lugar a Ti consagrado para a Tua adoração, e neste momento, quando temos a responsabilidade de transmitir a Tua palavra, a Tua mensagem, o Teu recado, que possamos fazê-lo debaixo da Tua unção, debaixo do Teu poder, e que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis em Tua presença, ó Senhor, rocha minha e redentor meu. Amém. As 4 âncoras da vida. O contexto deste verso das Escrituras que eu acabo de ler fala de uma viagem do apóstolo Paulo. Ele iria viajar em um navio em direção a Roma e ele estava preso. Ele seria apresentado ao imperador e em Roma, algum tempo depois, ele seria morto. Mas o texto do capítulo 27 de Atos, escrito, narrado pelo Dr. Lucas, o médico amado, fala desta viagem difícil que o apóstolo Paulo enfrentou naquele navio. E lendo esse texto, eu quero tecer breves considerações em razão da brevidade do nosso tempo, para que nós possamos refletir sobre as 4 âncoras da vida. A palavra de Deus nos diz que quando o apóstolo Paulo entrou naquele navio, ele esclareceu a todos: olha, não, essa viagem não será boa, não seria bom fazer essa viagem. E a narrativa bíblica nos informa que o piloto não acreditava no apóstolo Paulo. O dono da embarcação, o centurião que levava os prisioneiros ali, acreditava mais no piloto e no proprietário do navio do que nas palavras do apóstolo Paulo. E o apóstolo Paulo dizia assim: olha, essa viagem vai nos trazer grandes prejuízos, não seria interessante fazer essa viagem. Mas a Bíblia diz que eles não deram ouvidos ao apóstolo e fizeram essa viagem. A viagem foi muito difícil mesmo, para os irmãos terem uma ideia. Eles enfrentaram tempestades, eles enfrentaram noites e dias, eles não sabiam nem o que era dia, nem era noite. 15 dias viajando, 276 pessoas naquela embarcação, em jejum, eles sem querer comer, desesperados. Há uma expressão no capítulo 27 que diz assim: e fugiu toda a nossa esperança de salvamento. Até então, eles, para que não perdessem o navio, lançaram 4 âncoras da popa, com o objetivo de que a embarcação não se despedaçasse e eles pelo menos conseguissem sair com vida. Olhando para esse texto, para que nós possamos analisar de forma bem breve, eu vejo 4 âncoras da vida aqui. A nossa vida é como aquela embarcação. Muitas vezes nós temos que singrar os mares tempestuosos da vida. Muitas vezes na nossa vida o mar vai estar encapelado. Muitas vezes em nossa vida nós vamos enfrentar tempestades. E nesses momentos a nossa fé vacila. Nós pensamos que vamos só sobrar. Nós pensamos que Deus se afastou de nós. Quando as tempestades invadem o barco da nossa vida, nós temos medo até mesmo descremos da existência de Deus. E aquelas 276 pessoas que estavam naquela embarcação
passaram por esse momento. Mas a palavra de Deus nos informa que eles lançaram aquelas 4 âncoras. E eu vejo nesse texto essas 4 âncoras. E a primeira âncora para estabilizarmos a nossa vida, a embarcação da nossa vida, é a âncora do propósito. Qual é o propósito de Deus para a minha vida? Qual é o propósito de Deus para a sua vida? Por que você nasceu? Por que você está nesse mundo? Qual é a sua missão? O que Deus espera de você? Você está vivendo para Deus? Ou você vive como se Deus não existisse? Quando as coisas vão bem, a gente se esquece de Deus, a gente só se lembra de Deus quando vem a tempestade, quando o mar invade, quando as águas invadem o barco da nossa vida, não é? Qual é o propósito? Qual foi o propósito de Deus para a vida do apóstolo Paulo estar naquele dia, naquele navio? E olhando para o texto de Atos, capítulo 27, eu vejo no versículo 25, quando Paulo diz assim, a partir do versículo 21, ele diz assim: depois de passarem muito tempo sem comer, Paulo se pôs no meio deles e disse: senhores, devias ter me ouvido e não ter partido de Creta para evitar esta avaria e esta perda. Agora vos aconselho que não vos desanimeis, pois não se perderá vida alguma entre vós, mas somente o navio, porque esta noite me apareceu um anjo de Deus, do Deus a quem eu sirvo, de quem pertenço e sirvo, dizendo: Paulo, não temas, é necessário que compareças perante César, e Deus te deu a vida de todos os que navegam contigo. Qual é a âncora do propósito? A âncora do propósito, o propósito de Deus na vida de Paulo, naquele momento da sua vida, é que ele comparecesse perante o imperador. O imperador iria ouvir a mensagem diretamente do apóstolo Paulo. Paulo iria ser preso em Roma, mas Deus queria que ele estivesse naquele navio, Deus queria que ele chegasse a Roma, Deus queria que ele fosse preso em Roma, e Deus queria que ele morresse em Roma, mas Deus queria que a palavra dele chegasse aos romanos, por instrumentalidade do apóstolo Paulo. E o apóstolo diz assim, que o anjo disse para ele: não temas, é necessário que compareças perante César. Essa é a âncora do propósito. O propósito de Deus para Paulo naquele momento da sua vida é que ele comparecesse perante César. Qual é o propósito de Deus para a sua vida hoje? Por exemplo, Deus queria que você estivesse aqui hoje. Você não veio para cá hoje simplesmente porque quis. É possível que alguém convidou, é possível que alguma coisa mexeu no seu coração. Hoje eu vou à igreja, hoje eu preciso ouvir a palavra. Quem sabe você foi movido por curiosidade, quem sabe foi o Espírito Santo que trouxe você aqui hoje. Você não está aqui hoje por acaso, há um propósito de Deus para a sua vida. Nós não estamos aqui no mundo por acaso, nada é por acaso na nossa vida. A palavra de Deus diz que não cai um fio de cabelo para quem tem cabelo da nossa cabeça sem a permissão de Deus, que alguns aqui não têm, já caiu tudo. Mas não cai um fio de cabelo da nossa cabeça sem a permissão de Deus. Não cai uma folha de uma árvore sem que Deus permita. Há um propósito, há alguém que rege o universo. Ou você ainda acha que isso tudo é produto do acaso? Ou você acha que nós viemos do macaco? Um dia desses eu vi um vídeo muito interessante de um grande escritor, um grande professor. Foi professor da minha esposa, Ariano Suassuna. E ele estava tendo um debate com os universitários sobre isso. E ele tirou da sua bolsa, da sua pasta, um pegador, desse pegador de roupa. E ele disse assim: olha que coisa interessante, com toda a evolução do mundo, depois da evolução do macaco, eu desafio você pedir para um macaco para ele fazer um pegador desse. Nem em 1 milhão de anos um macaco vai conseguir fazer um pegador de roupa, juntar 2 pecinhas de madeira e colocar uma molinha no meio e fazer um pegador. Você ainda acha que
que nós somos oriundos do macaco? Ou você prefere acreditar o que a palavra de Deus diz, que de um só Deus fez toda a raça humana, que em Adão ele é o nosso ancestral comum? Em quem você crê? Você vai crer no piloto do navio, ou você vai crer naquilo que o apóstolo Paulo falou como um instrumento de Deus? Não façam essa viagem, vai ter avaria. E tudo que o apóstolo falou aconteceu. Qual é o propósito de Deus para a sua vida? A segunda âncora que precisamos lançar do barco da nossa vida está aqui no texto. E no versículo 24 diz assim: é necessário que compareças perante César, e Deus te deu a vida de todos os que navegam contigo. É a âncora da comunhão. Você sabia que é possível que você ainda não tenha partido para a eternidade, porque tem alguém crente na sua família, e que ora por você, intercede por você? Você sabe por que aquelas 276 pessoas não morreram naquele dia, naquela viagem? Porque havia um servo de Deus ali, e Deus tinha um propósito para a vida dele, e porque Deus tinha um propósito para a vida dele, Deus deu todos com ele. Ninguém iria morrer, acontecesse o que acontecesse. E aconteceu um naufrágio, o navio ia se despedaçar, não ia se aproveitar nada do navio, mas ninguém ia morrer naquele naufrágio. Sabe por quê? Por causa de um único homem. Porque naquele navio tinha um servo de Deus, e Deus tinha um propósito para a vida dele. E Deus, pela sua misericórdia, pode estar poupando a sua vida, porque há uma mãe que está orando por você, há um pai que está intercedendo por você, para que Deus tenha misericórdia da sua vida, para que Deus lhe dê mais tempo, para que você se arrependa e volte-se para Deus. Sabe por quê, queridos? Porque nós não podemos viver como uma ilha. Nós não somos ilhas, nós não somos isolados, nós nascemos para ter comunhão. Deus não fez o homem para a solidão, Deus fez o homem para a comunhão. E Deus quis ter comunhão com o homem desde o jardim do Éden. A Bíblia nos diz que Deus ia visitar o homem no final do dia, queria conversar com ele, queria ter comunhão com ele. Deus sempre quis ter comunhão conosco, mas por causa do pecado, essa comunhão foi quebrada, a imagem de Deus foi desfigurada, e nós perdemos o contato com Deus. Pecado é perder o contato com Deus, é deixar de ouvir a sua voz. Portanto, a segunda âncora da vida é a âncora da comunhão. Nós precisamos uns dos outros. Por que estamos aqui hoje, nesta noite? Porque nós preferimos sair de casa e nós nos juntarmos com o povo de Deus. Nós vamos adorar a Deus, nós vamos louvar o seu nome, nós vamos ouvir a sua palavra, nós vamos contribuir com missões, nós vamos contribuir para a expansão do reino. Nós amamos a Deus, nós amamos a Jesus, seu Filho amado, que deu a sua vida por nós. E nós queremos estar juntos. E quando eu partir para a eternidade, quando eu chegar na presença de Deus, eu não vou estar sozinho, eu vou estar com os meus irmãos. Não haverá inimigos no céu. No céu nós vamos encontrar os nossos irmãos, só gente boa. Não haverá inimigo lá. E Deus diz através do anjo a Paulo: Deus deu todos os que navegam contigo. Então muita gente é abençoada, não porque mereça, mas por causa de uma pessoa que intercede, que ora, que clama pela misericórdia de Deus pela sua vida. E olhando para o texto, eu encontro uma terceira âncora, que deve ser a âncora da nossa vida, que é a âncora da confiança. No verso 25, nós lemos: portanto, senhores, isso é o apóstolo Paulo dizendo, tende coragem, tende bom ânimo, pois eu creio em Deus que acontecerá assim como me foi falado. Eu creio em Deus, eu creio em Deus.
e Deus mandou o seu anjo para me dizer isso. Eu creio em Deus. Mas você, um homem ou uma mulher muito culto ou muito culta, instruído ou instruída, você vai dizer assim: mas isso é uma bobagem muito grande. Não é possível que em pleno século 21 a gente possa estar falando de anjos, falando de um ser que nós não vemos, não é? Mas deixa eu te dizer uma coisa: você pode não acreditar nada disso, mas quando você chegar no ocaso da sua vida, quando você estiver partindo para a eternidade, você vai procurar alguém, vai pedir que alguém chegue lá para orar por você, para pedir que Deus esteja ali cuidando da sua alma. Em quem você crê? Irmãos, quando eu estava na faculdade, fazendo curso de Direito, eu tive um professor que era, eu reputo como uma das mentes mais brilhantes que eu já conheci. Era um excelente mestre, e eu o admirava muito. Mas tinha um porém: ele era um ateu terrível, e não havia uma aula dele que ele não zombasse de Deus, que ele não falasse mal da igreja, que ele não falasse mal dos pastores. E ele sabia que eu era pastor, e ele dizia as coisas olhando para mim, e eu tinha que estudar demais para mostrar para ele que alguém que crê em Deus não é ignorante, não é burro, não é obtuso. E quando ele dizia aquelas barbaridades, eu ficava olhando para ele com um sorriso nos lábios. Ele não sabia por que eu estava sorrindo, porque enquanto ele dizia aquelas barbaridades, eu ficava orando, e eu dizia: Senhor, manda um raio, parte esse infeliz ao meio. E eu ficava olhando para ele, ele dizendo, eu rindo assim, do jeito que a Eliane está rindo para mim ali. Eu dizia: Senhor, parte ao meio esse infeliz, para ele parar de zombar do teu nome. É claro que Deus não ouviu a minha oração, mas Deus deu um beliscão no coração dele. Ele sofreu um infarto, foi levado às pressas para o hospital. Fizeram uma cirurgia nele, colocaram algumas pontes de safena e mamário, mais 6 mais ou menos, eu não sei, talvez mais do que foi colocado no nosso estelito. E eu sei que ele passou meses sem poder voltar às aulas, mas no dia que ele voltou, lá estava eu, pronto para ouvir a aula dele. Mas ele voltou diferente, e a partir daquele dia, nunca mais ele zombou de Deus, nunca mais ele falou mal da igreja. E Deus só deu um beliscão, porque eu queria que rachasse ao meio, mas Deus não quis fazer isso, ele só deu um beliscãozinho. Então tem gente assim que fica zombando de Deus, que não acredita na sua existência, que não acredita no seu poder, até o dia que precisa dele. Âncora da confiança. O apóstolo Paulo diz: mas eu sei em quem tenho crido, e eu estou bem certo de que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Eu sei. Jó disse: eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Eu sei. A salvação que Deus nos oferece na pessoa de Jesus é segura, ela é certa. Quando o pecador confia em Deus, a sua alma, a sua vida está nas mãos dele e ele não perde nunca. Jesus Cristo disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Dou-lhes a vida eterna, jamais hão de perecer eternamente, e ninguém as arrebatará da minha mão. Meu Pai que mas deu é maior do que tudo, e ninguém as arrebatará das mãos do meu Pai. Isso é segurança. É por isso que um dos mais belos hinos do cantor cristão que nós cantamos aqui na igreja, que nós há muito tempo não cantamos,
que diz: que segurança sou de Jesus, eu já desfruto as bênçãos da luz, sou por Jesus herdeiro de Deus, Ele me leva à glória dos céus. Que segurança! O crente pode partir deste mundo para a eternidade, na certeza de que do outro lado do rio, Jesus está ali para levá-lo em segurança. Paulo disse: eu sei em quem tenho crido. E no final da sua vida, quando ele estava preso lá em Roma, ele disse: eu combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Eu confio em Deus, eu creio em Deus. Você crê em Deus? Ou você crê em Temer, nos senadores, no Congresso Nacional? Você crê neles? Eu digo: eu creio em Deus. E finalmente, a quarta âncora da vida é a âncora da esperança. Porque no verso 26 nós lemos assim, capítulo 27, versículo 26: contudo é necessário que sejamos lançados em alguma ilha. Paulo diz: olha, comam, não se desesperem, porque o anjo do Senhor esteve comigo. Ele disse: não temas, Paulo, o navio vai se perder, mas nenhuma vida vai se perder, e vocês vão dar numa ilha. Vocês sofrerão um naufrágio sim, mas vocês chegarão a salvo na ilha, numa ilha. E o texto nos fala que eles chegaram à ilha de Malta. É a âncora da esperança. Meus irmãos, o crente é aquele que jamais pode perder a esperança. Aliás, dizem que a esperança é a última que morre. Se você pegar um gafanhoto e uma esperança e colocar ambos numa jarra com água e tampar a jarra, quem é que morre primeiro? O gafanhoto, porque a esperança é a última que morre. O cristão jamais perde a esperança. Meus irmãos, o cristão é aquele cidadão que ele entra para a batalha sabendo do resultado final. É como se nós soubéssemos do resultado do jogo. O nosso time vai jogar, aí você vai para o estádio de futebol, já pagou o seu ingresso, e você sabe que o seu time vai vencer aquela partida por 2-1, por 3-0. Aí você vai lá só para relaxar, você compra uma pipoquinha, um refrigerante. Você já sabe do resultado. É como se você tivesse gravado a partida e você vai assistir aquela partida no dia seguinte. Vamos pegar exemplo aqui da seleção brasileira, que por sinal está jogando um futebol muito bonito ultimamente. Eu já tinha desistido de ver a seleção brasileira, mas depois que o Tite assumiu, faz gosto ver a seleção jogar. Então vamos imaginar, a seleção foi o primeiro país a garantir lugar na Copa do Mundo na Rússia, o primeiro país. Vamos imaginar, portanto, que o time do Tite vai chegar à final, e eu espero que seja contra a Alemanha. Viu? Nós temos que acabar com aquela coisa do 7-1. Então vamos imaginar que na Copa da Rússia o Brasil chegue à final jogando contra a Alemanha, e a Alemanha está aqui na nossa garganta, e o jogo começa, e o time está nervoso, o Tite gesticula muito na beira do campo, e acontece que num vacilo da zaga, entra lá o Miller, sei nem o nome desses jogadores, eu nem quero saber, e ele sobe mais do que a zaga, e de cabeça ele faz 1-0 com 5 minutos de jogo. Aí você já começa a imaginar aqueles 7, e já vê o primeiro com 5, não, mas aí você diz assim: não, ainda resta uma esperança. Quem sabe, eu não estou pedindo nem que seja de 7, eu quero ganhar pelo menos de 2-1.
E o time começa a acertar e termina. Quando está terminando o primeiro tempo, 45 minutos do primeiro tempo, quem? Neymar, que vai ser o melhor jogador do mundo depois da Copa. E o Neymar, num lance genial, empata a partida. E aí você que estava nervoso, já tinha colocado um comprimido de Zordil debaixo da língua, a sua mulher vinha conversar com você, você gritou com ela, sai daí! O filho veio brincar, você não quis conversa. Mas quando o Brasil empata, aí você pula, grita, porque, meus irmãos, os membros dessa igreja só gritam, só pulam quando o Brasil faz gol. Que, meus irmãos, para cantar aqui é uma luta, para expressar uma gratidão a Deus é uma luta, mas quando o Brasil faz gol, eles pulam, sobem pelas paredes, é uma coisa impressionante. E aí eles gritam, pulam, 1-1, ainda resta uma esperança. Eu não quero nem que seja de 7, basta 2-1. E o segundo tempo, o jogo bem disputado, e já está acabando o jogo, vão para as penalidades, mas aos 47 do segundo tempo, quem? Ele de novo, Neymar, num outro lance genial, vira o jogo, aí todo mundo grita, é um dia de domingo, ninguém vem mais para o culto, acabou, as igrejas fechadas, carnaval na rua, os carros buzinando, as bandeiras desfraldadas, todo mundo feliz da vida, todo mundo esquece dos problemas sociais, econômicos do país. Agora o presidente é o melhor presidente do mundo, está tudo em paz, está tudo feliz, é a pátria de chuteiras. E aí você diz assim, mas foi um sufoco, não foi? Aí no dia seguinte, você gravou isso lá na Sky, está tudo gravado. Aí você senta com calma, com sua família, vamos ver o jogo novamente. Aí você está calmo, sereno e tranquilo. O que é que acontece aos 5 minutos do primeiro tempo? Schwarzenegger, Miller, seja lá o nome que for, ele faz 1-0, aí você diz assim, bobagem, não há de ser nada. Por quê? Porque você sabe que aos 45 minutos Neymar vai empatar, e você sabe que aos 47 do segundo tempo Neymar vai desempatar. Qual foi a diferença do jogo do dia anterior para aquele que você está assistindo agora? A diferença é que o jogo que você está assistindo na segunda-feira, você já sabe do resultado, não é? Assim é o cristão, nós já sabemos do resultado. O livro de Apocalipse disse que o cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo é o Ronicom, é o vencedor. Ele venceu o pecado, ele venceu o diabo, ele venceu o mal, e o último inimigo a ser destruído é a morte. Ele é o vencedor e nós reinaremos para sempre com ele. Nós já sabemos disso, nós já sabemos do resultado. Há uma esperança. O cristão não perde a esperança de saber que o choro pode durar uma noite, mas que a alegria vem pela manhã, de saber que as aflições virão, mas o Senhor disse, eu venci o mundo, tem de bom ânimo, vocês vão vencer também. Tempestades virão, o barco da sua vida vai enfrentar mares encapelados, mas o Senhor vai estar conduzindo o nosso barco para chegar no porto seguro. E o porto seguro é a rocha da nossa salvação, que é Cristo. Camões, nos Lusíadas, diz, depois de procelosa tempestade, soturna noite e sibilante vento, traz amanhã serena claridade, esperança de porto e salvamento.
Qual é o nosso porto seguro? Jesus. Qual é o nosso salvamento? Jesus. Eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não deixará vacilar o teu pé. Aquele que te guarda não dormitará. Eis que não dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra, a tua mão direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal. Ele guardará a tua vida. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Amém. Lance da polpa do barco da sua vida as 4 âncoras: a âncora do propósito, a âncora da comunhão, a âncora da confiança e a âncora da esperança. Amém.